aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e sejam bem-vindos à análise de uma partida muito bonita, muito artística. Foi jogada entre Vassily Ivanchuk e Patrick Wolf no Campeonato Interzonal de BL em 1993. A razão pela qual eu escolhi trazer a análise dessa partida aqui no canal porque ela serviu de inspiração para a partida final da série, que eu tenho quase certeza que todo mundo aqui assistiu, o Gambito da Rainha. Eu realmente considero essa série uma das melhores mídias de xadrez que tem, e eu recomendo que se você não assistiu, vá lá assistir, e você vai entender do que é que eu tô falando. Essa partida, ela serviu de base para a partida da série, então hoje nós não somente vamos analisá-la nesse vídeo, como também eu vou mostrar o que é que eles mudaram para a partida aparecer na série, porque essa é uma partida que acaba num empate e na série o jogador de brancas, ou melhor, a jogadora de brancas, acaba vencendo, e eles na verdade melhoraram a qualidade da partida e deixaram ela ainda mais bonita do que ela é. Então vamos analisar as duas partidas aqui hoje, né? Antes da análise, eu só gostaria de fazer um convite rápido para você que quer melhorar no xadrez. Daqui a uma semana, dia 27 de janeiro, vão ser abertas as matrículas do curso de xadrez do Zero à Maestria, que é o curso do GM Sup e da Mestre Fi de Júlia Alboredo. É um curso de altíssima qualidade, tem mais de 200 horas de aula gravada, tem aula ao vivo toda semana e eu recomendo demais. Para você que se interessou, tem um link no comentário fixado e na descrição do vídeo para entrar no grupo de WhatsApp. Nesse grupo tem todas as informações para você decidir se você vai querer ou não comprar o curso quando as matrículas se abrirem, e é também nesse grupo que você vai receber o link para compra quando as matrículas se abrirem. No mais, voltamos ao xadrez. Começando com a partida histórica real do Ivanchuk. Ivanchuk começa com o peão em D4, temos peão em D5, C4, o gambito da dama é ofertado e o Patrick Wolf aceita o gambito. Tudo isso foi jogado exatamente na série como foi jogado na partida real. Fica tranquilo que eu vou te avisar quando eles jogarem algo de diferente, vai demorar um bom tempo porque os primeiros 30 lances são todos iguais. Temos E4 aqui por parte do Ivanchuk, né? Quando o adversário aceita o gambito, é muito natural você querer ocupar o centro do tabuleiro, gerando uma ameaça de vencer o peão. E o jogador de pretas, é claro, não vai tentar manter o peão, ao invés disso ele vai tentar contestar o centro também, portanto o cavalo em C6, ameaçando vencer o peão de D e tentando provocar o seu avanço para enfraquecer a casa de E5. Ao invés disso, o Ivanchuk simplesmente vai lá e joga bispo em E3 defendendo o peão, cavalo em F6 ameaça o peão de E e cavalo em C3 defendendo também. Então o avanço foi muito provocado aqui por parte das pretas, mas as brancas querem manter a sua égide de peões, controlando todas essas casas centrais. Até que o jogador de pretas joga o lance E5, ofertando uma troca do peão de E pelo peão de D e tentando diminuir o controle central das brancas. Brancas, para manterem dois peões no centro, jogam D5 chutando o cavalo e temos cavalo na casa de E7 por parte do Wolf. Uma linha mais comum jogada aqui é cavalo em A5, segurando o peão de C, e no caso do dama cheque, um lance como o C6 é perfeitamente jogável, porque o cavalo defende o peão de C, a dama defende o cavalo, tudo se defende muito tranquilamente, e pretas basicamente se livraram dos problemas após algo como o peão toma, cavalo toma e bispo por C4, né? Na prática, pretas devolvem o peão, e em troca disso mantém aqui um forte controle do centro e desenvolvimento. No entanto, cavalo em E7 aqui por parte do Patrick Wolf, uma linha menos jogada, com o objetivo de passar o cavalo para a casa de G6 e atacar na ala do rei. O Ivanchuk então recupera o peão que foi gambitado no início com o bispo por C4, temos cavalo em G6 e o lance F3 é jogado pelo Ivanchuk. Esse lance é para fortalecer o peão da casa de E4. Normalmente, você nem movimentaria o peão de F, porque isso expõe o rei, nem tiraria a casa de F3 do cavalo. Mas nesse caso, como você tem uma forte cadeia de peões no centro, é muito importante que essa cadeia de peões esteja sólida para que você não tenha nenhum problema. Ao mesmo tempo, com a posição tão fechada, o rei não vai de fato ficar tão exposto, apesar da movimentação do peão de F. Então, é um lance que segue todos os princípios, apesar de parecer que não. Temos bispo em D6 por parte do Wolf, desenvolvendo e preparando o roque, dama em D2 por parte do Ivanchuk, desenvolvendo também, bispo em D7, cavalo em E2 e A6 por parte das pretas, querendo jogar B5 com tempo no bispo. Visando tirar o tempo do lance B5, o Ivanchuk joga aqui bispo na casa de B3. Dessa maneira, ele pode responder o lance B5 com o lance A4, que é um lance bem interessante, querendo alterar a estrutura de peões aqui na ala da dama, deixando o jogador de pretas com algumas fraquezas que ele possa ameaçar. O que está sendo provocado, de certa maneira, é o avanço do peão B4, que levaria a uma situação de, por exemplo, o B4 é jogado, o cavalo tem que se movimentar, ele pode vir para cá ameaçando o peão, um A5 é jogado e de repente a casa de B5 fica um tanto fraca, né? Você também não vai ter tanta facilidade para movimentar o peão de C,
Então, posicionalmente falando, a posição não é tão interessante para as pretas, que apenas mantém a atenção por hora. Jogam nessa posição o roque, e o roque por parte das brancas é jogado igualmente. Caminha 7, conectando torres e finalizando o desenvolvimento, e nós finalmente chegamos ao meio jogo, que por hora é um meio jogo bem desequilibrado. Você vê que o jogador de brancas tem essa cadeia de peões gigantesca no centro do tabuleiro, que está deixando as pretas com falta de espaço e falta de ter onde jogar. Mas o jogador de pretas, em troca, né, possui todas as peças aqui meio que mirando o rei das brancas. É muito natural para essas peças entrarem no jogo por aqui. Então, brancas vão jogar do outro lado do tabuleiro, que é onde elas têm espaço, com torre na casa de C1, trazendo peças aqui para a ala da dama para tentar pressionar ao longo da coluna C, e cavalo em H5 por parte das pretas, preparando para colocar um cavalo aqui na casa de F4. G3 é jogado, que é um lance que enfraquece as casas claras ao redor do rei. No entanto, é um lance que vai prevenir o cavalo na casa de F4, e o jogador de pretas apenas gera um respiro para o seu rei, com o lance H6 também, ao mesmo tempo impedindo uma ideia de bispo em G5 que tiraria a dama do jogador de pretas do ataque. Ela quer se manter nessa diagonal para poder pular para uma dessas casas logo logo. O jogador de brancas então joga bispo de volta para a casa de C2. Sinceramente, um lance um tanto quanto enigmático, mas útil, né? O lance bispo em C2 não é tão óbvio, mas provavelmente a ideia dele de longo prazo era vir para a casa de D3 e botar bastante pressão no peão de B5 para tentar forçar um avanço ou tentar forçar a troca para que a ala da dama se abra e o jogador de brancas também tenha por onde jogar. E torre em B8 aqui por parte do jogador de pretas, já meio que prevendo que o ponto de B5 seria um ponto de pressão e super protegendo o seu peão. A por B5, A por B5, e agora que a torre deixou a coluna A, o Ivanchuk joga a torre em A1, e o jogador de preta joga a torre na casa de A8, contestando a coluna aberta. Vem finalmente o bispo em D3, novamente pressionando aqui o peão da casa de B5, já que a torre de B8 deixou de defendê-lo, e bispo na casa de B4 por parte das pretas, defendendo o peão taticamente. Então, quando o cavalo fica cravado, você claramente não pode capturar o peão de B5. Nessa posição, o Ivanchuk decide trocar torres na coluna aberta, talvez não a melhor das decisões, sendo sincero, porque normalmente quando você tem as torres se encarando aqui na coluna aberta, é uma questão onde ninguém quer de fato ser o primeiro a trocar, né? Nenhum dos dois jogadores gostaria de efetuar a troca de torres, porque no momento que você toma a torre do adversário, ele toma de volta dominando a coluna aberta. No entanto, provavelmente a razão pela qual o Ivanchuk fez isso é para poder responder a um lance como o bispo de volta para a casa de C5, ameaçando o bispo com algo como cavalo em D1, defendendo o bispo, que acaba acontecendo mais tarde na partida, sem que a torre fique desprotegida quando o cavalo em D1 venha desconectando torres. Você vai ver, vai fazer sentido dentro de alguns lances. Então, ele decide trocar agora, tendo a ideia de que a coluna aberta para o Wolf não vai ser tão impactante por hora, porque ele não tem nenhuma infiltração. Olha, todas as casas de infiltração da torre estão propriamente controladas. Ele sai da cravada e ele já antecipa o lance bispo em C5 por parte do Wolf, querendo trocar o bispo de casas escuras, ou melhor, querendo ameaçar esse bispo de casas escuras que está, por hora, sem defesa. Então, cavalo em D1 por parte do Ivanchuk, defendendo o bispo, e se você resolver trocar, você melhora e muito o meu cavalo. Meu cavalo vai ficar um monstro na casa de E3, onde ele pode ir para F5 posteriormente, e gera várias ideias poderosas para as brancas. Você vê, ele não poderia jogar um lance como esse caso tivesse uma torre na casa de A1, né? Então essa resposta não seria possível, o bispo talvez caísse com cheque. Nesse caso, o que acaba acontecendo é o bispo voltando para D6 para evitar de melhorar o cavalo de D1, e cavalo em F2 de qualquer forma, trazendo o cavalo aqui para defesa. Nessa posição, nós temos um dos lances mais bonitos da partida, né? Aqui, o jogador de pretas joga um lance simplesmente extraordinário. Pausa o vídeo e tenta encontrar o lance que pretas jogaram para assegurar uma vantagem aqui de iniciativa, pelo menos, né? A posição vai continuar igual se as brancas jogarem perfeitamente, mas é extremamente difícil de enfrentar esse lance das pretas, que é bonito demais, né? Pretas jogam um sacrifício temático que foi, na verdade, jogado várias vezes, esse tipo de sacrifício, por um jogador soviético bem famoso, que é o Boris Spassky, cavalo de H na casa de F4. O motivo pelo qual esse cavalo é colocado na casa de F4 é porque ele está implorando para ser capturado, porque isso deixaria o jogador de brancas com o rei um tanto quanto exposto. Se você resolve tomar o cavalo com o peão de G, a coluna G fica aberta para a vinda da dama, né? A casa de H2 ela fica muito mais fácil de ameaçar, a dama vem para a casa de H4, tem várias ideias difíceis
de lidar. Então, bora só dar uma olhada no que aconteceria se você tomasse o cavalo. Se você toma o cavalo, ele toma de volta com o peão, ameaçando aqui o seu bispo. Então, faz sentido você voltar o bispo para não perder material, o peão está suficientemente defendido. E quando você volta o bispo, ele tem cavalo em H4 com uma ameaça de dama em G5 cheque, seguido por dama em G2 checkmate. Você já é praticamente forçado, para não levar essa ameaça do dama G5, a jogar rei na casa de H1 e já cai o peão de F. Depois a dama vem para H4 ameaçando mate na casa de H2. E com o jogo perfeito, as brancas conseguem segurar um empate. Diz o computador. Nas mãos humanas, essa é uma posição praticamente ganha para as pretas, né? Em mãos humanas, o jogador de brancas não vai conseguir defender essa posição ao longo de 20, 30 lances jogando com 100% de precisão apenas para tentar segurar o empate. Ao mesmo tempo, o lance cavalo em F4 não pode ser capturado de peça, porque senão você leva exatamente o mesmo ataque, seu rei vai ser aberto e a diferença é que você não tem uma peça por compensação. Então, sei lá, se você tomar de bispo, é mais ou menos a mesma coisa, né? Você tá numa posição de seu rei vai ser exposto, se você tomar, você vai levar o mesmo ataque, se você não tomar, ele vai tomar, vai expor o seu rei de qualquer forma. A diferença é que naquela linha você tinha um cavalo de graça que você não tem, você só tá perdendo mesmo. Então, quando vem o cavalo para F4, o Ivanchuk decide deixar essa peça monstruosa aí para não entrar naquela linha e ao invés disso joga torre na casa de C1. Beleza, vamos trazer o nosso material aqui para a ala da dama. Esse cavalo é forte, mas ele não vai gerar nenhum grave problema. Uma hora ou outra eu vou tirar o rei, eu vou montar uma defesa boa, ele vai ter que trocar o cavalo dele pelo meu e vamos jogar aqui ao longo da ala da dama. Temos dama em G5 por parte do Wolf, e esse lance tem uma ameaça, a ameaça é em cima do bispo que tá solto. Então, cavalo em H3 cheque, por exemplo, né? O cavalo toma D2, alguma coisa. Na verdade, cavalo em H3 acho que é o mais preciso, né? Cavalo em H3 cheque, e eu tomo seu bispo com cheque. Então, vamos dizer que você joga um lance, né? Tipo B3, cavalo em H3 cheque, você toma meu cavalo, eu tomo seu bispo com cheque, eu recupero o material depois que o bispo toma, e na verdade a infiltração de dama já é o suficiente para justificar essa posição, independente se você pode voltar o cavalo ou não. Então o dama em G5 é um lance bem forte, o Ivanchuk simplesmente joga rei em H1 saindo dos cheques de cavalo e se protegendo desse tipo de tática, e vem dama na casa de H5 por parte do Wolf, perdão, não do Ivanchuk, gerando uma ameaça em cima do peão da casa de F3. O cavalo novamente está caindo, você pode capturar o cavalo, mas o dama em F3 com cheque é forte demais, por consequência, cavalo em G1 defendendo o ponto F3. E finalmente, nós temos aqui esse cavalo saindo da casa de F4, onde ele estava podendo ser capturado pelos últimos lances, porque agora realmente o jogador de brancas tem muito material defendendo o rei. Então, se você deixa o cavalo aí e brancas podem tomar, fica muito mais fácil de defender o ataque subsequente e pretas só vão estar com uma peça a menos. Mas o cavalo fez um excelente trabalho e ele ainda se troca por um dos bispos. Então, cavalo por D3, cavalo por D3 e de repente pretas ainda possuem o par de bispos. E o jogador de brancas não tá com a melhor das posições porque ele não tá gerando nenhuma ameaça na ala da dama. Então, pretas começam a tentar abrir a ala do rei para um ataque. Jogam F5. Lembrando, toda essa partida foi jogada exatamente assim, lance a lance, na série também. E quem tava com toda a iniciativa dominando na série era o Borgov, que é na verdade o antagonista. E aqui a coisa começa a mudar um pouco de figura, porque as brancas começam a criar alguns problemas pro jogador de pretas e gerar algum tipo de iniciativa. Obviamente, você nunca vai tomar esse peão de F5, isso daqui é uma ruptura de cadeia, ele tá tentando separar seus 3 peões e deixar sua posição muito fraca, mas vem cavalo na casa de C5, muito forte, ameaçando o bispo da casa de D7, certo? E esse cavalo, ele é crucial na série. No jogo, ele não faz tanta coisa no jogo histórico, mas na série, ele vem para a casa de E6 e ele basicamente é o que assegura a vitória da Beth Harmon. Temos bispo em C8 por parte do Wolf, o bispo dominando completamente os saltos de cavalo por hora, e torre na casa de F1 por parte do Ivanchuk, que já antecipando que uma hora ou outra o Wolf vai capturar aqui peões e ele quer ter a torre na coluna F. Temos então cavalo em E7 por parte do jogador de pretas, certo? E dama na casa de D3 ameaçando o peão de B5 por parte das brancas. Pretas finalmente resolvem trocar peões aqui abrindo a coluna F e faz bastante bem a gente ter a torre na coluna aberta, e depois jogam dama na casa de G6, pressionando o ponto de E4. O Ivanchuk joga rei na casa de G2, melhorando um pouquinho o rei, que estava muito pro canto. Aqui ele apoia algumas vindas de cavalo, ele protege a casa de H3 também, a casa de F3 são casas de infiltração. E rei na casa de H7, também só colocando o rei em segurança por parte do Patrick Wolf. Cavalo em F3 por parte do Ivanchuk, cavalo em G8 por parte do Wolf,
visando rodar o cavalo para F6 e atacar a base da cadeia de peões. Você vê um ponto legal? Quando ele jogou aquele F5 lances e lances atrás, o que ele estava tentando fazer é enfraquecer o peão de E4. Você vê? Quando você tem uma cadeia de peões, se em qualquer momento pretas tomam, o peão de E4 vira a nova base da cadeia, ao invés do peão de F3. E porque ele está mais próximo do centro, ele é mais fácil de atacar. Então agora, tantos lances depois do F5, ele já está visando pressionar o E4. Está pressionando de dama, quer pressionar de cavalo. Eventualmente ele quer tomar esse cavalo que defende e capturar o peão, trazer uma torre para a casa de A4. Então o plano da ruptura de cadeia está rendendo fruto para as pretas. Brancas jogam um cavalo em H4, chutando a dama de G6, e quando dama em G4 é jogado, jogam um cavalo na casa de F5, colocando o seu cavalo em uma casa fortíssima, fortíssima, e nessa posição você nunca quer de fato capturar o cavalo, porque brancas vão simplesmente tomar de torre, e você abre mão de uma vantagem posicional que você tem, que é ter esse par de bispos forte aqui na posição. Preta joga um cavalo em F6, então gerando aqui uma ameaça de bispo toma cavalo, seguido por dama por E4, por exemplo. E aqui o Ivanchuk joga peão em H3, eliminando a pressão que a dama tinha no peão da casa de E4. Essa daqui é uma posição que ela tem uma certa importância na série, porque na série tudo foi jogado exatamente igual até esse momento. E na série o que o Borgov faz é adiar o jogo para o dia seguinte, então quem viu vai entender. Não é uma decisão muito esperta escolher esse momento específico para adiar o jogo para o dia seguinte, porque ele tem pouquíssimos lances para fazer, então a Beth Harmon tinha uma preparação muito clara, ela já sabia que o lance que seria jogado é o lance dama em G6, que é o lance que foi jogado tanto na série quanto no jogo real, né? O mais esperto seria você adiar o jogo em algum momento onde você tinha vários lances possíveis, porque aí você aumenta a quantidade de preparação que o seu adversário vai ter que fazer. Ainda assim, dama em G6 é jogado, esse H3 foi para aliviar a pressão em E4, você não pode tomar de imediato, porque senão o cavalo toma, né? Então dama em G6 aqui por parte do jogador de pretas, e é nessa posição, no lance de número 37, que nós temos um desvio do que foi jogado mesmo para o que se mostra na série. Na série, a partida continua com o lance cavalo na casa de E6, que é um lance maravilhoso, maravilhoso mesmo, lindíssimo, melhor do que foi jogado na partida. E esse cavalinho E6, ele vem com uma ideia. O cavalo não deve ser capturado em momento algum, porque se você capturar o cavalo, você vai gerar esse belo peão passado. Ao mesmo tempo, se você não tomar o cavalo, ele fica para sempre pressionando a casa de G7. Os dois cavalos pressionam a casa de G7. E a posição das pretas é muito, muito, muito difícil de defender. Na partida mesmo, o que o Ivanchuk jogou foi o lance peão na casa de G4, fortalecendo a defesa em cima do cavalo. E aí, para enfraquecer o peão de E, o Patrick Wolf captura o cavalo de C5 e já elimina a possibilidade do cavalo vir para a casa de E6, e você vai ver que isso vai mudar completamente a dinâmica do jogo. Depois que a gente terminar a análise dessa daqui, eu vou para a análise da partida da série. Então o cavalo não somente não defende mais E4, como ele também não pode gerar problemas aqui em E6, ameaçando o peão de G7. Obviamente o Ivanchuk toma de volta e vem torre na casa de A4, com total sentido, né? Pressionando o peão da casa de E4. Aqui o Ivanchuk encontra um lance interessante, ele joga a torre em F3, que é um lance meio que passa a vez, certo? Tá pendurando o peão de E4? Na verdade, não. Ele tá lançando uma armadilha pro nosso adversário. Ele tá fazendo o quê? Ele tá deixando o peão cair, só que o peão nunca pode ser de fato capturado. Por quê? Se esse peão for capturado, né, vamos dizer, cavalo toma peão de E4, tem um lance aqui que é belíssimo, que é o lance cavalo em E7, ameaçando a dama e ameaçando o bispo de C8. Se você sai, né, para defender o bispo, o que vai rolar agora é que seu cavalo tá cravado e você vai perder o cavalo, né? Eu posso, por exemplo, desdefender o cavalo com um B4, né, desconectando a defesa da torre. Eu posso trazer mais um atacante para cima do cavalo. A questão é que eu vou simplificar material e você vai perder o cavalo que tá cravado, né? A sua posição ela fica horrorosa. Depois disso, você tá simplesmente com uma peça inteirinha a menos, né? Então, isso daqui é a armadilha do Ivanchuk, só que a armadilha acaba não funcionando porque o Patrick simplesmente não cai. Ele joga a torre em C4, ele mantém pressão no peão, tá pressionando o bispo também. O Ivanchuk joga bispo na casa de E7 e nós temos bispo toma cavalo de F5, seguido por torre toma F5 e agora simplesmente vai cair o peão de E4, né? Torre em D4 com o tempo na dama, dama em E3 e torre por E4 com o tempo na dama mais uma vez. E essa é uma posição crítica novamente, porque você pode tomar o peão de dama e você pode tomar o peão de cavalo. Só que o correto para o jogador de pretas não é nem tomar o peão de E que está caindo. O correto para as pretas nessa posição, e o que transformaria essa partida, sem sombra de dúvida, em uma partida imortal,
É um lindo, maravilhoso sacrifício de cavalo na casa de G4. Cavalo toma G4. E o jogador de brancas é incapaz de aguentar a pressão do ataque que vai ser feito com dama e torre pra cima desse rei pelado, que já não tem mais nenhum peão guardando ele. Enquanto isso, o rei das pretas perfeitamente seguro. Então, se peão toma cavalo, dama toma cheque, né? Aqui, por exemplo, o melhor lance para as brancas defensivas é dama em G3, tentando forçar uma troca de damas. Aí cai o peão de E com o tempo, né? E essa posição é completamente perdida para as brancas. É impossível de defender. Você tem que ficar entrando em cravadas, permitindo cheques. O seu rei vai para casa de G1. É uma posição muito difícil de jogar. No entanto, o que nós temos é a captura do peão de E. E isso nos leva a um final onde tudo vai se simplificar rapidamente. Torre por E4, dama em F3, pretas estão melhores porque estão com um peão a mais. Torre em F4, certo? Forçando uma troca de torres. Torre toma, peão toma, bispo toma cavalo e dama toma bispo. E nessa posição, pretas têm um peão a mais. Você vê? É 2 para cada aqui na ala da dama e 3 para as pretas contra 2 na ala do rei. E isso é um final de damas um tanto quanto complicado. Mas, apesar de ser um final de damas complicado, um peão a mais não necessariamente é o suficiente para vencer, ainda mais quando ele está tão perto do rei do jogador de brancas. Então nós temos dama em D3, dama em G6, ofertando a troca de damas, óbvio que você não aceita sendo as brancas, e dama na casa de E2. C6 por parte das pretas querendo trocar, rei em F3 querendo trocar esse peão por esse, faz bastante sentido, né? Você quer ainda desconectar os peões das pretas. C por D5, rei por F4, dama em F6 cheque, rei G3, dama em D6 cheque, rei em F3, B4 avançando o peão. E agora, né, o jogador de pretas tem esse peão passado, que é a sua esperança para vencer, mas o rei das brancas vai sim conseguir ficar na frente do peão. O jogador de pretas não consegue converter, joga cheque, rei G3, cheque, rei F3, cheque, rei G3, G6. A dama infiltra na casa de E8 e o Ivanchuk vai começar a trazer o rei para perto do peão. Então dama D6, rei F3, rei na casa de G7, G5 querendo fixar aqui o rei do adversário, não deixar o rei chegar para perto do peão, que é o que você deve fazer absolutamente. D4, dama em E4, D3, dama em B7, dama em C8, vários cheques, até que eventualmente o Ivanchuk consegue forçar uma troca de damas em uma posição empatada, porque agora ele vai capturar o peão de D, né? O adversário vai capturar o peão de G, ele vai capturar o peão de B, e os dois vão promover ao mesmo tempo, né? O que acontece aqui é que os dois concordaram no empate nessa posição, mas a continuação seria com toda certeza um empate, porque os dois coroam ao mesmo tempo e é um final de dama, né? De rei e dama completamente empatado. Agora, vamos para a partida mesmo da série, que é uma versão melhorada da partida histórica que foi jogada. Agora vamos à análise da série, né, da partida que foi jogada entre a Beth Harmon e o Vassily Borgov, que é charado Vassily Ivanchuk, né, só muda aí o sobrenome. Na série, como eu comentei mais cedo nesse vídeo, foi jogado o lance cavalo em E6, ao invés do G4 do Ivanchuk apoiando o cavalo. E o lance cavalo em E6 é um lance muito bonito por todas as razões que já foram comentadas. O cavalo não deve ser capturado sob circunstância alguma, porque isso vai gerar um peão passado tremendamente forte para o jogador de brancas. Ao mesmo tempo, tem um problema enorme na casa de G7. E assim como na partida real, o peão de E4 é uma fraqueza, então o Borgov joga o melhor lance, ele joga a torre na casa de A4, pressionando o peão de E4, muito similarmente ao que foi jogado na partida real. No entanto, nessa posição, Beth Harmon joga um lance, mais uma vez, espetacular. A partida foi composta por vários grandes mestres, teve ajuda de computador também, né? Pegaram uma partida muito legal para construir em cima, então ficou um espetáculo, né? A Beth joga B3. E nessa posição, ela está sacrificando o peão da casa de E4 de duas maneiras diferentes. Então, vamos analisar as possibilidades. Aqui, o que o Borgov pode fazer é aceitar o sacrifício da Beth ou movimentar a torre, tipo torre em A2 com cheque, certo? Se ele joga um lance como torre em A2 cheque, vamos analisar primeiro, caso ele não aceite o sacrifício, isso vai simplificar para um final de jogo onde somente as brancas podem estar melhores. Então, depois de, por exemplo, uma troca de torres aqui, é torre para F2, bispo para F2, nós temos um final de jogo muito tranquilo, né? O jogador de pretas abriu mão da sua torre forte na coluna aberta, e esse é um final que brancas são as únicas que podem estar melhores, porque brancas tem um peão de B5 para ficar ameaçando, o jogador de pretas está numa posição onde ele tem um par de bispos, mas a posição está muito fechada, os cavalos das brancas estão muito fortes. Se você resolve tomar esse cavalo, por exemplo, o que vai acontecer é que brancas vão ficar com esse fortíssimo peão passado,
E pretas não tem basicamente nenhuma ameaça para fazer. Então não tem razão nenhuma para você, sendo Borgov, tentar aceitar ir para esse tipo de final, independente do quão bom jogador de finais você seja. Então a única opção real pro Borgov é tentar pressionar o peão de E. Agora a pergunta é, você deve tomar de torre ou você deve tomar de cavalo? E o cálculo a ser feito aqui não é nada fácil. Se você captura de torre, que é o que acontece na partida, né, você vai ver o que acontece, mas as brancas ficam melhores. O computador nem vê a princípio que capturar de torre é um erro, ele demora, ele precisa de uma profundidade mais alta para ele entender que capturar de torre é um erro, ele acredita que a posição está igual. Agora, se você captura de cavalo, a posição vai para um empate forçado, é uma posição extremamente difícil, mas tomar de cavalo leva a um empate forçado, na qual o Borgov mesmo que está sacrificando a torre na casa de A4. E se você aceita a torre, tem cavalo toma peão de G3, ameaçando tudo quanto é tipo de descoberto, e você não pode capturar esse cavalo, porque se você tomar, você vai perder a dama e você vai perder também o jogo. E nessa posição, a Beth Harmon jogaria cavalo em E7, que é um lance maravilhoso, sacrificando a dama, né? Tá, dama toma dama aqui é um sacrifício, né? Você pode simplesmente capturar a dama, mas se você capturar a dama, a gente tem uma repetição de lances, então um empate forçado mais uma vez, cavalo em F8, certo? Rei em H8, aí cavalo em G6, rei em H7, cavalo em F8 e assim em diante. E você, é claro, não pode simplesmente capturar o cavalo da casa de E7, porque se você fizer isso, né, você sacrificou uma torre aqui na casa de A4. Eu posso simplesmente trocar tudo e eu vou para um final ganho onde eu tenho uma torre a mais, porque você acaba de sacrificar. Essa daqui teria sido a melhor alternativa do Borgov, ir para a linha do empate forçado. Mas ele resolve capturar de torre, como a gente comentou. E agora, a sequência de lances é muito bonita, e a razão pela qual a Beth Harmon vence é porque nessa linha ela consegue forçar bispo toma cavalo. Ela tem uma ameaça de cavalo vindo para F8, dando um duplo na dama e no rei e ganhando a dama. No entanto, tem um bispo na casa de D6 que está cobrindo a ameaça. Então, o que ela faz? Ela vai lá e captura o bispo, forçando a captura não do cavalo de D6, mas sim do cavalo de E6. Então, depois de bispo por E6, peão toma cavalo. A Beth Harmon tem agora um forte peão passado que ela avança com o peão na casa de E7. Aqui, o Borgov está de olho na promoção do peão de duas maneiras diferentes, né? Ela tem um cavalo, tem uma dama de olho na promoção. Então, o Borgov joga peão na casa de D5, que é um lance perfeitamente lógico, perfeitamente razoável, tentando forçar aqui o avanço dos dois peões passados conectados no centro do tabuleiro e defendendo o peão de D6 que estava caindo. Nós temos bispo em C5 por parte da Beth Harmon, super protegendo o peão de E7, na verdade super não, só protegendo o peão, mas ele não estava ameaçado, e dama em E8 ficando de olho ali na promoção. E agora a Beth Harmon joga dama na casa de F3, tentando entrar aqui pelas casas claras, que estão enfraquecidas. Temos dama em C6 por parte do Borgov, apenas pressionando o bispo, B4, né, apoiando o bispo, e dama de volta para a casa de E8, que acaba sendo um grave erro. Nessa posição, teria sido melhor jogar rei na casa de G8 e sair do dama em F5 cheque, né, porque aí você impede que a dama se envolva pelas casas claras com cheque, pelo menos. Mas ele volta a dama para E8, dama vem para F5 com cheque, em H8 e um lindo, maravilhoso sacrifício, dama toma cavalo. Por quê? Depois de peão toma, torre toma, é impossível parar torre em F8 ganhando a dama, né? Torre em F8 ganhando a dama é uma ameaça impossível de parar. Se você tirar a dama, eu posso simplesmente jogar o mesmo torre F8 e promover de cara. Se você tirar a dama, né, torre F8 promove. Se você tirar o rei, né, torre em F8 de qualquer forma, só não vai ser com cheque. E não tem muito o que fazer, né? E você tem alguns cheques de torre, mas nada ajuda. O Borgov tenta o esperneio, dama em H5, torre F8 cheque, rei G7 promoção. E aí, né, torre em E2 cheque, rei na casa de F1, dama toma H3 cheque, sacrificando a torre para tentar algum perpétuo, rei toma E2, dama G2, torre em F2, dama em E4, rei em D2, e quando o Borgov não tem mais nem um único cheque para dar, e a ameaça de dama em F7 está vindo, com o mate vindo brevemente depois, ele abandona, tornando Beth Harmon não campeão mundial, porque eu não acho que era um campeonato mundial, mas finalizando a série com uma vitória muito importante do torneio, tornando ela a jogadora reconhecida como a mais forte do mundo, né, ali no universo do Gambito da Rainha.
É isso, pessoal. Essa aí foi minha análise das duas partidas. Comenta aí embaixo qual você gostou mais. Um abraço pra você, caso você tenha curtido esse vídeo.